Simbologia da auréola. A auréola é um símbolo muito conhecido na cultura ocidental, graças à influência católica e à associação quase automática que fazemos dela com anjos e santos, seres considerados espiritualmente mais elevados. Mas você sabia que várias outras religiões também representaram ou representam auréolas nas suas pinturas e esculturas? E que os seres coroados com elas podem variar em relação aos do catolicismo, e que a representação dela nas artes europeias começou obedecendo a imposições religiosas, mas que com o tempo foi se acomodando às necessidades e desejos dos artistas. A palavra auréola vem do grego e é um diminutivo para ouro. Ela também pode ser chamada de halo, nimbo ou mandorla, glória ou, para alguns estudiosos antigos, até mesmo ser a aura da pessoa. Ao longo da história das artes, ela foi aparecendo de formas diferentes. Observe algumas. Halo. Este formato pode se apresentar como uma simples irradiação solar no rosto do personagem, ou seja, não tem uma forma geométrica. Mandorla é a auréola que envolve o resto do corpo. Nimbo, do latim nimbus, nuvem, uma nuvem dourada que envolve a cabeça do cingido. Triangular, a que é dada especificamente a Deus Pai no cristianismo como representação da Santíssima Trindade. E elíptica é a mais conhecida dentro da Igreja Católica, por oposição à circular, que era um disco dourado atrás da cabeça. Esta cinge o topo da cabeça, com uma tonsura usada por alguns religiosos católicos. A auréola deste formato quer representar a luz espiritual daquele personagem, e seus significados também variam levemente de cultura para cultura. De modo geral, ela cinge a cabeça ou o corpo de personalidades que representam os valores tidos como os mais altos para o modo de pensar do seu povo. Vamos continuar falando sobre isto no próximo tópico. O objetivo sempre foi marcar nas obras seres espiritualmente mais elevados, e como se, ao mencionar determinado ser, não se pudesse deixar de fazer referência ao estado de espiritualidade elevada que atingiu, que o difere das pessoas comuns, que não têm ou tiveram o mesmo nível de devoção ao sagrado, ou predisposição à abertura da alma. A auréola as acompanha como um título ou coroa que conquistaram. Quando contornam a cabeça, para muitas culturas, destacam a parte mais nobre do ser humano, a parte responsável por sua iluminação. Já entre os sumérios, uma das mais antigas civilizações cujos registros escritos chegaram ao nosso conhecimento, falavam-se em Melam, palavra emprestada do arcadiano Melamo, um contorno visível de luz exalado por deuses, heróis, templos ou outros símbolos dos deuses, e às vezes também por reis. Halos aparece há muito tempo em civilizações na Índia, China e Japão. Na Índia, monarcas do Império Kushana foram os primeiros a se fazerem representar em moedas com halos, entre 30 a.C. e 200 depois de Cristo. O formato de nimbo pode ter surgido entre os chineses e ele logo se espalhou para o Extremo Oriente e Ocidente. Porém, a auréola se destaca mesmo na iconografia budista dos 3 países, no qual costumava ser representada através da cabeça, como um disco e envolvendo o corpo todo, encostando-se com a outra na altura da cabeça ou do pescoço.
de Buda e de seres como deuses, santos e monges. Os raios de luz irradiados dessas primeiras auréolas podem criar ainda outra. Outro destaque é que as mandorlas podem ser desenhadas na forma de labaredas, inclusive às vezes com fumaça e movimento das chamas pelo vento, e com outras cores, como branco, amarelo ou vermelho. Na arte budista tibetana, no entanto, há distinção de cores para Buda, deuses e santos, verde, e monges, laranja. Homero descreveu na Ilíade uma luz sobrenatural sobre a cabeça dos heróis nas cenas das batalhas, o que também apareceu em pinturas como em algumas de Perseu indo matar a Medusa. Na Roma antiga, auréolas marcavam a cabeça dos heróis e deuses e de figuras míticas como esfinges, monstros, ninfas, ou seja, de figuras consideradas sagradas. Mais tarde, com a fusão de culturas criadas por Alexandre o Grande, o helenismo, imperadores foram representados com halos, primeiro apenas os mortos, depois os vivos. Costume provavelmente adotado dos persas e que desapareceu quando o cristianismo virou a religião oficial de Roma. Nas artes islâmicas, influenciadas tanto pelo judaísmo, cristianismo e budismo, quanto pelos persas, mongóis e otomanos, quem costumava receber auréolas eram pessoas consideradas sagradas, como o profeta Maomé e os anjos que o acompanhavam. A partir do século XVII, alguns reis e imperadores mongóis também passaram a ser representados com essa distinção. Persas e mongóis representavam assim pessoas que tinham carisma, considerado uma dádiva dos deuses. Quem recebia essa distinção no início da cristandade era Jesus, Deus, o Espírito Santo, as pessoas divinas, pois eram a Santa Tríade, incluindo suas representações como respectivamente o cordeiro, a pomba e a mão brotando dos céus, benefício que depois foi passado para a Virgem Maria, anjos, santos, evangelistas e mártires, canonizados oficialmente ou não, quando contornavam a cabeça de alguém ressuscitado, indicava que essa pessoa estava a meio caminho entre a terra e o céu, ou seja, não poderia ser mais considerado como alguém comum. No início, era representada como um disco dourado em volta das cabeças, incluso quando elas estavam viradas de lado e não de frente para o espectador. Isso começou a mudar no catolicismo, quando os pintores quiseram flexibilizar as normas de composição nas suas obras, mostrar mais realismo nelas em vez de copiar modelos prontos, e passaram a valorizar a descoberta da perspectiva, pois as grossas auréolas atrapalhavam a harmonia das composições. Alguns artistas ousaram soluções como não representar todos os santos e anjos de auréola, ou seja, colocá-la em apenas um grupo, ou ir diminuindo o tamanho dela, que foi a principal solução que vingou até chegar no século XIX. Um anel formado por um fio dourado. Com o tempo, no Ocidente, a associação da auréola ao anjo se tornou automática, fazendo-a se tornar simplesmente um símbolo de uma pessoa muito boa, sobretudo na cultura pop, curiosamente, por causa exatamente dessa ligação com o maniquismo, que hoje é bastante questionado. Esse significado da auréola de anjo também pode ser usado de forma irônica, representar alguém que quer se passar por bonzinho, mas na verdade não é. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.